Bom dia, oitavo ano. Espero que vocês estejam todos bem para começarmos o capítulo 5, que é a Revolução Industrial. Vocês já viram, né? Vocês estão vendo todos os dias como que a Revolução Tecnológica está evoluindo, né? Atingindo a sociedade, os costumes, né? Que se chama também Revolução das Máquinas. Como é que as máquinas conseguiram substituir o homem, provocando até às vezes desemprego, né? Porque a Revolução Industrial, ela teve seus pontos positivos e os pontos negativos que a gente vai ver, né? De acordo com o tempo que a gente vai estudar. Por exemplo, hoje, os robôs. Os robôs são movimentados, né? Por computadores, para fazer as atividades que o homem fazia. Tá? Eles facilitam o tempo de trabalho, produzem muito mais, né? Porém, eles apresentam pontos positivos e negativos, como vocês vão ver depois. Então, o que aconteceu através dos tempos? Bom, aconteceu uma mudança desde o século XVIII, que começou na Inglaterra com a Revolução Industrial, e aqui nós temos três tipos de atividades: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura, né? Que transformações isso aqui trouxe para o mundo através dos tempos, né? Como era o artesanato antes de chegar na Revolução Industrial, antes de chegar na Era das Máquinas? Como era o artesanato? O artesanato era produzido por trabalhadores que usavam ferramentas sem tecnologia, né? Ferramentas que não adiantavam o trabalho, às vezes até a mão. Por exemplo, eu tenho um exemplo para vocês: o descaroçador de algodão. Foi uma máquina que surgiu para aumentar a produtividade do algodão, que seria utilizado na tecelagem, né? E outros produtos também. A matéria-prima do algodão, antigamente, ela era tirada com as mãos. As pessoas usavam as mãos para tirar o algodão. O tempo era muito maior e a perfeição não existia. Com o descaroçador de algodão, o tempo diminuiu, né? As pessoas passaram a produzir em menos tempo e não ter tanto trabalho de ficar utilizando as mãos para descaroçar o algodão. O artesanato, as pessoas pegavam matéria-prima, né, que seria, como eu estou falando, o algodão, a madeira, a lã, o minério, as peles, e levavam para ser utilizados, transformados nas máquinas. Isso aqui já era a época da maquinofatura, manufatura e maquinofatura. Então vão surgir com isso as fábricas e aí os empregos, né? Muitas pessoas que não conseguiram se especializar na época ficaram sem trabalhar, ficaram sem emprego. E teve um ponto negativo: pessoas que não conseguiam comprar máquinas, né, elas ficavam para trás, elas perdiam um pouco do seu lucro, dando lugar às pessoas que tinham mais condições de comprar suas máquinas. Esse trabalho que agora, ele passou a ser feito através de fases, né? As pessoas dividiam o trabalho, por exemplo, a manufatura. Então tinha as pessoas que trabalhavam na colheita da matéria-prima, né? E depois elas trabalhavam dividindo o trabalho entre um, outro e outro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Na sala de aula, se eu dou um trabalho, e aí cada um vai ficar responsável por uma parte do trabalho. Então seria, um vai ser responsável pela ilustração, outro pela pesquisa, outro pela organização, outro pela apresentação do trabalho. Então era isso que acontecia. Na manufatura eles faziam a divisão do trabalho. Como estavam divididas, então, o trabalho entre essas pessoas? Havia os operários e haviam os grandes industriais, os donos da máquina. Então, na verdade, havia os donos das máquinas, né, que eram os grandes empresários, e havia os operários que faziam o trabalho, que eram donos da produção. Ficou dividida a sociedade desse jeito.
Bom, como estavam divididas essas atividades? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário seria a indústria extrativista e a indústria agropecuária, né? Então, produtos de animais e produtos de extração, matéria-prima para poder fazer os produtos. Bom, o setor secundário seria a construção civil, seria a produção fabril e a geração de energia, transformando a matéria-prima em outros produtos, em novos produtos, através de máquinas e ferramentas. Bom, e o setor terciário? O setor terciário seria encarregado do transporte, da comunicação, da educação, da saúde, do sistema bancário. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o país que mais se destacou na Revolução Industrial? A Inglaterra. Como sempre, né? A Inglaterra está na frente. Foi lá que iniciou a Revolução, depois ela se expandiu. Então, essa pergunta, por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra, eu não vou falar porque faz parte do cronograma de vocês. Vocês vão pesquisar, vale 1 e-mail, e vocês vão entregar na escola até dia 10. Causas e consequências do pioneirismo industrial inglês. Vocês vão fazer em folhas separadas. Agora, quais foram as consequências da Revolução Industrial e para quem que essa revolução foi feita? Quem é que saiu lucrando com essa Revolução Industrial? Vocês já devem ter imaginado. Quem lucrou mais foram os grandes industriais, né? Que exploravam a classe trabalhadora. Agora, teve setores que se deram melhor, que foi a medicina, os transportes, as comunicações, a produção de alimentos, né? Será que essas mudanças vão favorecer a todos os grupos sociais? Será que essa revolução industrial foi benéfica para todo mundo? Não, não foi, não ajudou todos os povos, todas as pessoas, todas as classes sociais do mundo. Primeiro porque o enriquecimento da burguesia, quer dizer, dos grandes comerciantes, se deu com a exploração dos pequenos, exploração dos grupos sociais que estavam bem abaixo. E fez com que surgisse o quê? Que até hoje a gente vê a consequência. Uma classe miserável, de pessoas que não conseguiram se destacar na sociedade, por causa dos grandes, por causa daqueles que exploram a classe trabalhadora, que isso já acontece desde a antiguidade. Vocês viram desde o Egito, desde a época dos faraós. Conclusão para a aula de hoje. O que a industrialização provocou? Elas provocaram, além dessa situação das classes sociais, né? Além da diversificação da sociedade, ela provocou também o quê? Vamos dizer, você já sabe, a poluição que a gente vê, o desmatamento, né? As mudanças climáticas. Nós não temos mais as estações do ano. O tempo está todo bagunçado. Por quê? São mudanças climáticas. Tudo isso é devido ao quê? A poluição. Tá? Então, por hoje é só. Nós vamos continuar com a Revolução Industrial outro dia. Vocês só vão fazer uma atividade. Vamos fazer um resumo das revoluções industriais. Desde a primeira fase até a quarta fase. Tem no livro de vocês. Desde a primeira fase até a quarta. O que aconteceu nessa revolução das indústrias? Tá? Façam no caderno. Até a próxima.